Já está gravando. Eu já vou mostrar a tela a vocês. Aula passada, não foi? Meu computador reiniciou algumas vezes. Foi um problema de memória mesmo, que eu tava pensando. Mas aí hoje eu espero que não apareça novamente problema com a outra memória. Então, galera, no capítulo 5 do material, a gente fala da estrutura condicional, né? Que é muito comum em lógica de programação você tomar decisões de acordo com o valor de uma variável, né? O fluxo de um programa tradicional ele é simples, ele ocorre de forma sequencial, certo? Só um parênteses, eu achei interessante aqui porque eu estou gravando a tela, né, para quem quiser depois, mas o Meet ele joga a tela da gente para cá, para a tela, e aí me aparece. Então vai ficar na gravação aqui de quem ver depois, né? Fica até legal porque fica me vendo. Porque do jeito que tá, quando a tela fica por trás, o que acontece? A tela fica por trás, quem assiste depois para ver, é por isso que eu gravo com celular e com computador. Por quê? Porque no celular vocês que estão ao vivo estão me vendo, e no computador tá gravando aquele quadradinho aqui embaixo, né, do software para mim. Só que do jeito que tá agora nem precisaria, porque eu poderia estar me filmando normal, sem gravar a tela no software, né, porque a câmera já está sendo usada no Google Meet, e não ia precisar usar a câmera do software, né? Eu ia usar a função do software de me filmar, porque tava filmando no Google Meet e não tá assim, né? Não tá assim, ó, por trás. Tá assim, parecendo um pedacinho aqui, né? Então me aparece. Então é engraçado que quando esse vídeo ficar pronto, vai me aparecer 2 vezes, né? Só que só aparece 2 vezes quando eu converto para MP4, e dá um trabalhinho isso. Então eu vendo isso aqui agora, eu pensei, não vou nem mais converter para MP4. É por isso que às vezes eu demoro a colocar a aula, que eu preciso converter para MP4 para aparecer minha carinha lá, para quem for assistir depois pelo menos tá me vendo. Às vezes eu gesticulo muito, né? Explico com as mãos. Só que aí hoje, por exemplo, eu tô vendo que está desse jeito, eu vou deixar assim porque nem vai precisar, né? Vai ficar em WMV, se eu não me engano, só que aí ele não captura a carinha lá embaixo. Mas aí já vai estar capturando aqui, não vai precisar eu converter para MP4 para poder aparecer. Só estou comentando isso com vocês, né? Mas então, essa estrutura... Vou... if, ela existe em toda a linguagem de programação. Na lógica de programação, pessoal, ela é básica, né? Normalmente a gente, quando vai trabalhar na lógica, a gente vai... Se tal condição acontecer, por exemplo, se uma variável for maior do que a outra, se uma variável tiver um valor, entenda que a resposta dessa condição sempre é uma variável booleana, aquela variável que só pode ter 2 valores, ou é verdadeiro ou é falso. Então, if condition, ou seja, se existir uma condição, aí aqui vai ter um bloco, né, de instruções que devem ser executadas, se essa instrução, se essa condition for verdadeira. E a sintaxe de Python é essa, é a palavra reservada if, a condição, né, que vai ser um teste aqui, 2 pontos, para dizer, ó, a partir do 2 pontos, e com essa indentação aqui, ó, do if para cá, né, normalmente de um tab.
você começa a escrever o que é que deve acontecer caso seja verdadeiro. E aqui caso seja falso. Tá? Nem sempre esse else é necessário, tá? Às vezes você diz, se for verdadeiro, faça isso. E se não for verdadeiro, continue o código. Né? Existe também a estrutura if encadeada. É quando você tem vários testes, né? Vários múltiplos ifs. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. Porque às vezes fica difícil de entender. Né? Esse nem tanto, mas o aninhado mais ainda. E como é que funciona ele? Se, if, uma condição qualquer, condition 1, for verdadeira, esse condition 1 executa esse código que está aqui. Elif é outra palavra reservada. Ela quer dizer o quê? Se não, se. É diferente do se não, né? Do else. Vamos falar else, se não, não, né? If condition 1 executa isso aqui. Elif verifique a condição 2. Caso ela seja verdadeira, essa daqui. Elif, né? A condição 3. Se nenhuma dessas for verdadeira, essa outra aqui. A lógica é bem simples, né? Aí existe também os ifs aninhados, né? É aquele que você trabalha com if dentro de if. Então você pode ter aqui um if, pesquisa uma condição qualquer. Se essa condição for verdadeira, ele vai verificar essa parte aqui de baixo. Pode ver que tudo isso aqui é bloco de instrução que pertence ao primeiro if, ao if do condition 1. Então ele verifica, se a condição for verdadeira, ele entra nesse bloco. Se a condição 2, condition 2 for verdadeira, ele executa o que tiver aqui. Se não, ele executa o que tiver aqui. Agora, se o 1 já for falso, ele já pula isso tudo, não é executado. Isso aqui. Outra forma de escrever uma expressão condicional é usando uma técnica que a gente chama de, normalmente as linguagens de programação têm, expressões ternárias, né? Porque tem três valores aqui, né? Ela é uma expressão mais concisa, né? Mais resumida. Então, normalmente você não quer fazer um código que fique extenso assim, e você resolve com uma condição ternária. Detalhe, galera, está no início da programação, às vezes pensa, professor, se eu escrever isso tudo aqui, o código vai demorar mais. Não vai demorar mais em relação a isso aqui, até porque a condição dessa é rapidamente testada por qualquer computador mais básico que seja. Não vai ter diferença nenhuma, praticamente, significativa de código, de leitura de código. Não é isso que vai deixar o seu código mais complexo, nem menos complexo. Tá? Existe uma disciplina na computação que é complexidade de algoritmos. E a gente estuda isso aí. Mas não é nada desse tipo de situação que vai aumentar a complexidade, tempo de desempenho, enfim. Expressões ternárias. Então você pode usar uma expressão ternária normalmente quando você quer atribuir o resultado daquela expressão a uma variável. É o caso aqui. Variable é uma variável que vai receber o que isso aqui tudinho vai retornar. Então vamos entender isso aqui. O que é value if true? Aqui está value if true para facilitar o entendimento de vocês, pessoal. Tá? Mas que é só um significado, né? Aqui é a questão da apostila, né? Value if true é só para dizer se for true, o valor aqui caso seja true, né? If condition, ou seja, a condição vai estar aqui no meio e esse valor de cá do lado direito vai ser se ele for falso. Então a instrução é muito simples. Você não lê literalmente daqui, esse valor que está aqui, o if, condition, else, não. If, você começa daqui, condition, se for verdadeira, o valor que variable vai receber é value if true. É o valor que está aqui nesse espaço. Né? Por exemplo, pode ser um 10. 10 if A maior que B, else 5. Né? Então o variable vai receber 10 se A for maior do que B. E vai receber 5 se A não for maior do que B. Né? Agora tem uns exemplos aqui que a gente vai praticar. Tá?
para vocês entenderem, eu vou abrir aqui o... Como é o nome dele? Colab. Vou criar um novo notebook, aula Python 11. New Notebook. Isso aqui é a forma mais prática e rápida de você treinar, tá, gente? Até no curso de programação em Python mesmo, eu utilizo o Google Colab. Se você for para uns cursos mais avançados, aí você pode começar a trabalhar com algumas ferramentas, como a Anaconda, VS Code. A Anaconda é uma suíte de ferramentas, na verdade. Então, aula Python 11. Então, por exemplo, eu vou pedir qual é a ideia daqui desse software, desse programinha, né, desse exemplo. É você definir se um triângulo se uma figura, né? Não, nesse aqui na verdade é calcular a área, né? Vou calcular a área de um triângulo, de um quadrado, de um retângulo e de um círculo, né? Então, baseado no que eu for calcular, eu vou opa, sem querer pedir. Então, por exemplo, eu vou usar mais ou menos a mesma ideia, né? E vou perguntar a ele: você deseja calcular a área de eu vou botar aqui triângulo, posso até botar T quadrado, tá lá em inglês, né? Tanto faz isso. Que retângulo. Essa é uma função para eu obter um valor do usuário, né? Entrada básica, né, gente? Que a gente já viu. Quem não... Aí eu posso botar aqui: digite a primeira letra para identificar o tipo de elemento. Vamos ver. Tanto faz. Então, se eu rodar isso aqui, se não tiver nada errado, se tiver pequeno aí, pessoal, então ele vai me pedir aqui uma letra, né? Esse valor vai vir para figura, né? Então, se eu botar um T, eu vou dizer que eu vou calcular um triângulo. É só isso. Então, eu vou ler agora o que é figura, e baseado no que for figura, eu vou realizar um cálculo diferente, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui eu poderia... Deixa eu ver se... Deixa eu passar. O ruim é isso aqui, né? Ó, funcionando, certo? Então, só para vocês enxergarem melhor aí. Então você pode vir aqui e vai perguntar um if. Se, olha como já fica, né? Marcadinho, figura, detalhe. Não, ele já mostra para você, ó, a variável string, todo tipo de... qualquer IDE, né? IDE é um software, uma plataforma que ele auxilia a desenvolver em alguma linguagem de programação. E... caso aqui do Google Colab, você antes de escrever, ele já vai lhe dando as opções. Se você der Ctrl espaço, Fig, ele já diz as opções. Você vai botando figura, né? Então, se figura for igual a T, ó, 2 pontos, é o que ele está dizendo aqui, na mesma ideia, a mesma ideia, ó. Se figura é igual a T, 2 pontos.
eu não vou calcular nada ainda. Eu vou fazer alguma coisa aqui. Escrever uma palavrinha pass, tá? Depois vocês entendem o que é. Elif. Não, se figura não é igual a T. Se figura for igual a Q. 2 pontos. Estou criando a estrutura aqui da solução desse problema. Se figura for igual a R, lembra disso aqui, ó? Ele já coloca, quando eu dou Enter, dentro ó, quando eu dou Enter aqui, ele já coloca no ponto da escrita, tá? Então, gente, eu não vou fazer nada ainda, mas eu vou só o resultado do primeiro. O que é que ele está dizendo aqui, ó? Peça agora a base, peça a altura e calcula a área, né? Então eu vou colocar aqui de um. O primeiro é triângulo, base e altura, não é isso? Então você pode chegar aqui e dizer base é uma variável, tá? Que vai receber. Eu vou pedir uma informação. Agora vamos lá. Digite o valor ou o tamanho, né, da base do triângulo. Veja que eu já sei que é um triângulo. Simples demais. Eu vou rodar aqui, vou botar um T. Tô aqui, ó. Tem um T. E ele pediu, ó, digite o valor da base do triângulo. Vou botar um 10. Pronto. Acontece que esse 10 aqui, ó, quando eu uso esse input, como é que você estuda, galera? Aqui eu já estou entrando um pouco na aula de Python, né? Eu quero saber o que é input no Python. Eu vou botar Python input. Como é que ele funciona? Aí tem aqui uma doc. Aí o próprio Google já mostra aqui o em Python, ó, the input function é usado para obter do usuário uma entrada a partir do console, certo? É exatamente o que a gente está fazendo. Uma entrada de dados a partir daquele console, a partir daquela telazinha ali onde a gente utiliza no Google Colab. Se eu estiver utilizando um VS Code aqui, um software, por exemplo, de codificação, né? Como esse aqui, ó, que é o que eu utilizo. Então você pode abrir aqui deixa eu fechar essa aí. Esse ventinho aí é pior do que eu. Deixa eu ver aqui onde eu ia mostrar a vocês o que era. Não, new file. Jupyter Notebook. Pronto. É semelhante ao que a gente tem lá, ó. Não sei se está configurado esse aqui, mas, por exemplo, se eu botar x igual a 10, rodar, ele vai pedir para mim aqui onde é que está meu Python, né, que eu vou rodar. Eu vou usar esse daqui, que é o único que eu estou instalado. Aí ele está pedindo para instalar o PyKernel, ok. Veja que você já tem umas questões de configuração, né? Ele está instalando aqui embaixo. Para esse projeto que eu estaria abrindo aqui. Acho que agora foi. Pronto. Né? Mas eu até gosto lá, porque, por exemplo, aqui eu não, para aumentar, eu teria que visualizar, acho que, deixa eu ver, full screen, enfim. Eu não me lembro aqui onde eu... Mas o que é que eu queria mostrar a vocês? Opa!
tá até voltando. Se eu der um print aqui, ó, que é semelhante. Pronto. Não. X maiúsculo. Oxi, tá maiúsculo. Tá dando erro porque eu tô botando ele maiúsculo, né? X é 10. Ele tá mostrando no terminalzinho. Cadê? Eu tirei aqui. Cadê o terminal dele? Fica aqui embaixo. Olha ali, deixa eu pegar aqui. Cadê aqui? Open Editors, não. Tem uma bexiga de uma... Don't save. Deixa eu fechar esse cara. Tá quase travando já. Aqui. Ele tem um terminalzinho aqui, tá? Que quando eu faço aquilo que eu fiz, ele tem um output. Cadê? Eu nem uso isso aqui, eu tô até procurando onde é que ele roda. No Jupyter. Ah, aqui. Então, por exemplo, aqui, sim, isso aqui é um controle que você tem das variáveis, né? X é do tipo inteiro e o valor é 10. Pronto. Deixa eu mostrar aqui. Assim agora tá melhor. Então, você tem, tanto aqui quanto no Google Colab, essa possibilidade de utilizar a linguagem de programação Python sem necessariamente ter que estar usando um editor muito básico, como por exemplo o Notepad++, que vai de certa forma poder ser configurado para a linguagem, tá? Mas eu perdi o raciocínio do que eu queria mostrar a vocês. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá, beleza. Tá aqui no input, né? Beleza. O que eu tô querendo dizer a vocês é o seguinte. Sim, aí você vai saber o que é o input, né? É uma função, assim como a gente já estudou o que é função. Mas é uma função, certo? Que ela já está contida no Python. Você não precisa implementar essa função. E o que é que ela faz? Ó? Basicamente, é obter do usuário a partir do console, né? Sim, lembrei. Desculpa, galera. Era isso aqui. Eu vou até copiar o código. Lembrei o que eu queria. Era só rodar esse aqui. Aqui. Que a primeira vez ele... Aqui nesse camarada... E é que ele bota esse... Start aqui. Deixa ele rodar, né?
que a função input vai obter do console, né, a informação que você deseja para a variável. Beleza, mas eu ainda estava na mente aqui de alguma coisa, mas deixa, senão a aula vai ficar longa. Tá, beleza. Mas esse valor, lembrei novamente, o que é que ele vai retornar? Tá aqui, ó. Você vai estudar ela. O que é que ela vai retornar? Tá dizendo aqui, ó. Sempre vai retornar um string. Eu cheguei onde eu queria. Sempre vai retornar um string. Então, base vai ser um string. Uma cadeia de caracteres. Perceba que se você fizer isso, e se você perguntar a altura e utilizar a mesma ideia, você vai ter duas cadeias de caracteres. Logo, a área não vai poder ser calculada dessa forma. Base vezes altura, ó, dividido por 2. Não vai. Né? Por quê? Porque eu não posso multiplicar texto com texto. Isso que foi que deu aqui não, mas deixa eu fechar esse don't save. Pronto. Beleza? Então o que é que eu preciso? Pegar o valor que vai ser convertido daqui e converter para um float. Do mesmo jeito, tá aqui, ó. Built-in functions. Acho que foi na aula passada que eu tentei trazer essa informação aqui para vocês. Essas são as funções chamadas built-in functions. Então, por exemplo, aqui está o input, ó. Aqui está o float. O que é que ela faz? O float, ele vai retornar um número de ponto flutuando, construído a partir de um string. É exatamente isso aqui, ó. Base tinha que ser um número de ponto flutuante, teria que ser um float. Então ele vai pegar o float. Float e o quê? O que é que você vai passar para float? O que input vai retornar? O que é que você vai passar para float? O que input vai retornar? Agora sim eu posso fazer esse cálculo, né? Que é exatamente o que ele está fazendo aqui. E depois imprimir. Imprimir na tela, talvez dizendo que eu gosto disso aqui, né? A área do triângulo é área. Então, se você rodar isso aqui e você botar aqui que você quer um T, ele pergunta qual o valor da base? 10. Qual o valor da altura? 5. Ele calculou. Tá? Você pode estar me perguntando, Tiago, e se eu quisesse fazer um softwarezinho? Bem, aí você tem que trabalhar com interface gráfica. Né? Se eu estiver falando de quadrado, aí vai ser quase igual a isso, né? Eu posso copiar e colar aqui, vou pedir só quem é a base. Não preciso de altura. E eu posso dizer que vai ser base vezes base, né? Então a área do quadrado, pode chamar de base não, né? Mas de lado, né? Não teria problema de eu chamar isso aqui de base, tá? Porque essa variável só funciona dentro desse bloco. Mas eu vou chamar isso aqui de lado. Aí eu vou dizer, digite o valor do lado do quadrado. Aqui já vai ter que ser é tanto que ele desconhece quem é base aqui. Ele não conhece. Porque essa variável só funciona dentro desse bloco. Ela foi declarada aqui, ela foi utilizada a primeira vez aqui dentro. Então a área é
lado vezes lado. E eu digo, o lado é área. Essa área aqui não é a mesma dessa. Essa área aqui não existe mais quando... Aliás, se eu apertar T, ele roda aqui. E pula o restante. Se eu apertar Q, ele pula esse aqui. Ele roda esse. Então, se você vir aqui, se você botar um Q maiúsculo, ele vai perguntar aqui o valor agora do lado. Você vai botar aqui 12. Então, a área do quadrado é 144. E aí você pode continuar brotando aqui metros quadrados. Né? Metros quadrados. Só para ficar mais bonitinho. Essa é a forma que eu mais gosto de utilizar para imprimir, tá? Bem, gente, eu não vou continuar digitando, porque não faz sentido. Que vale o entendimento. Né? Para esse exemplo 2 aqui, assim, eu já rodei de novo, né? Tá aqui quadrado. Ó, se eu botar um Q minúsculo aqui, ó, o que aconteceu, hein? Aconteceu nada, né? Porque ele não conhece o Q minúsculo. Ele já terminou o programa. Tá? Vou ter que botar um Q maiúsculo. Eu deveria... Eita, eu escrevi aqui sem querer. Quadrado de 15 é o 225. Eu vou abrir uma nova célula. Eu ia mostrar... Eu não estava nem vendo isso aqui, ó. Essa caixinha aqui é a caixinha que ele estava me perguntando do triângulo. Como estava o software, se eu botar um T aqui. Ele rodou num... Você lembra que eu tinha botado aqui um... Essa parte eu nunca tinha usado no VS Code, não. Mas só para mostrar a vocês agora... Mesmo código, né? Mesmo código. Ele está perguntando aqui qual Python vai conectar. E aí ele está rodando aqui, que eu não estava vendo essa caixinha. Ele está perguntando. A mesma coisa que ele faz aqui no outro. Né? Você deseja calcular a área de um triângulo? Ficou lá em cima e eu não vi. E eu pensava que ele estava com bug. Se eu apertar aqui um T... Ele vai perguntar agora, digite qual o valor da base do triângulo e pressione Enter ou Escape para cancelar. Base é 10, digite o valor da altura é 8. Então ele coloca aqui embaixo o resultado. Área do triângulo é 40 metros quadrados. Tá? Isso aqui se você fosse querer trabalhar com VS Code. Você baixa o Python, baixa o VS Code. Não vou mostrar isso aqui, tá? Vou mostrar isso só no curso de Python mesmo. Mas se você tiver curiosidade... Não é muito difícil não. ChatGPT de estudo, né? Bem, galera, é importante também que vocês, vez por outra, comecem a navegar por essa documentação aqui do Python. Aqui tem tudo do Python, né? Aqui é onde tem tudo. Semana passada, porque quando chega na quinta-feira, esse horário, geralmente já estou um pouco... Já foram muitas aulas, muitos trabalhos, mas semana passada eu lembrei agora que eu tava querendo lembrar esse nomezinho aqui, Building Functions. Building Functions. Beleza. Esse outro exemplo aqui, ó, é apenas para saber se o número é par ou ímpar. Né? Então, é número se é par ou ímpar, não. É, isso mesmo. Você pode fazer a mesma coisa, você pode perguntar número, input, digite o número,
Coisas básicas. Já vou sabendo que eu vou ter que converter esse número para float. Então não vou mais explicar, né? Depois eu vou perguntar o quê? Esse número é maior do que zero? Porque o que é que ele está fazendo aqui? Acho que eu tinha mais uma. Supomos que queremos calcular o valor absoluto de um número e imprimir se é par ou ímpar. Na verdade, ele quer calcular o valor absoluto e verificar se é par ou ímpar. Beleza. Por que eu estou perguntando se ele é maior do que zero? Porque o valor absoluto, faça isso, né? Se não, vai fazer outra coisa. Ó, por que está dando erro? Estou esquecendo os 2 pontos. Ó. Aí ele, né? Então, se o número for maior do que zero, você vai fazer alguma coisa. E se ele não for, a gente vai fazer outra coisa. Primeiro a gente vai trabalhar nisso aqui. Na verdade, se for maior ou igual. Como é que eu sei se o número é par ou ímpar? É muito simples. É só eu dividir ele por 2 e pegar o resto dessa divisão. Então, se você for aqui no material, lá atrás, aqui, ó, operadores, as palavras reservadas, algumas que a gente já está começando a conhecer. Resto é divisão. 10 por 3, o resto é quanto? 1. Então eu vou saber que esse é o operador aqui, ó, que eu vou usar. Cadê? Então por isso que eu vou perguntar, se eu pegar esse número que é maior do que zero e fizer isso aqui por 2 e isso for igual a zero, isso aqui é uma condition, gente, que vai me dar true ou false. Então, if, pergunte se essa condição é verdadeira, certo? Caso não seja maior do que zero, não seja igual a zero, né? Eu vou fazer outra coisa. Então eu vou imprimir o que? O número é o próprio valor absoluto dele, né? Vou botar aqui um print, fazer assim, F, posso, aí número, que é a variável que vai aparecer aqui, é par, o número 2, né? Aí eu posso até escrever assim, né? O número, isso aqui são coisas diferentes, né? Isso aqui é o valor da variável número, isso aqui é o texto número. É par, porque eu considero que ele entrou nesse bloco. O valor absoluto de, novamente, número é, aí entra mais uma beauty function aqui, ó, que existe, chamada ABS. Tá aqui ela, ó. Retorna o valor absoluto de um número. Você não vai precisar calcular isso. Então, como isso aqui é uma expressão que eu vou utilizar, ABS. De quem? De número. ABS de número. Desculpa, aqui não, né? Aqui é parênteses. ABS de número é o valor absoluto dele. Agora, se não for, ou seja,
Se não for, aí vai ser ímpar, né? Ó, o valor absoluto do número é ele, ainda vou deixar assim. É ele próprio. Na verdade, como eu sei que ele é maior do que zero, eu nem preciso dessa função. É número. É o próprio número. 2, 4. Aqui, ó. Copiei e colei. O número tal, lá, é ímpar. O valor absoluto do número é ele próprio. Número, porque ele é maior do que zero. Agora, se ele não for maior do que zero, do jeito que está aqui não vai acontecer nada. Então, ó, digita o número 10. O número 10 é par, o valor absoluto de 10 é ele próprio 10. Certo? Mas se por acaso não for, se for menor do que zero, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai converter ele para um número positivo. Né? Eu posso até copiar isso aqui para facilitar. Esse tipo de Ctrl+C, Ctrl+V do seu próprio código é válido, mas você tem que só ter um pouco de cuidado, né? Sim, isso aqui é se não for maior do que zero, na verdade é a partir daqui. Eu vou perguntar, só que eu não vou perguntar novamente se número é dividido por 2 é igual a zero. Porque eu já sei que ele é negativo. Então eu vou dar uma negativada nele aqui. Menos com menos é mais. Né? Eu poderia resolver isso de forma bem simples. Vou resolver de duas formas, tá? Você vai ver como existem várias maneiras de fazer as coisas. O número tal é par. O valor absoluto dele é ele próprio não. Porque se eu deixar assim, ó, vou até rodar. Se eu botar menos 10, o número menos 10 é par, o valor absoluto de menos 10 é ele próprio. Está errado. Né? Porque veja que aqui eu não mudei o valor de número. Né? Aí você começa a brincar para entender. E se eu fizer número, recebe menos número. E aqui, se ele entrou aqui, é porque eu já sei que ele é negativo. E ele recebe menos ele. Aí eu nem preciso mais fazer isso, né? Então, se eu botar menos 10, o número 10 é par, o valor absoluto de 10 está errado. Está calculado tudo certo, mas não é isso que o software... Porque você não digitou 10, você digitou menos 10. Entende? Então... vamos lá. Não funciona isso, né? E aí? Aí é onde entra o ABS. Calculei se ele é par ou se ele é ímpar. Agora, Ctrl Enter, tá, gente? Menos 10. O número menos 10 é par, o valor absoluto de menos 10 é... Aí eu já tenho que mudar essa passagem, né? É... Beleza? O valor absoluto de menos 10 igual a 10. Aí você poderia pensar, tá, Tiago, vou copiar isso aqui, colar. Ou nem vou copiar e colar, vou mudar aqui mesmo. E se eu, em vez de fazer isso, eu fizesse assim, ó. Bem, se eu já convertesse isso aqui para um valor absoluto. Olha esse aqui, ó.
Ele pega o input volta um cadeia de caracteres, é convertido em float e o resultado já é o valor absoluto que entra em número. E eu não ia precisar, eu vou comentar isso aqui, ó. Vamos ver se funciona. Eu vou botar 10. Vamos ver como é que vai sair. Deixa eu tirar isso. O número 10 é pau, o valor absoluto 10 é ele próprio 10, ok. Eu vou só mudar esse aqui para igual, para ficar... né? Ok. E se eu fizer agora menos 10? O número 10 é par, é a mesma coisa. Ou seja, desse jeito aqui eu vou perder a informação do que o cara digitou do menos 10. Né? Então, se eu quiser deixar dessa maneira, eu teria que criar uma segunda na variável, né, que seria número ABS, que vai ser ABS de número. E aqui eu vou dizer o número tal é par, o valor absoluto de número tal é número ABS. Ok. Menos 10. Cadê? Tem algum probleminha aí. Já sei. Número ABS vai ser... Ele vai perguntar. Ah, já entendi. Por quê? Porque número não é maior do que 0. Então, aí, isso aqui já não faz sentido ter. Só que agora, eu vou perguntar o quê? Número dividido por 2 é igual a 0? Veja como tudo vai mudando seu código, né? Então, mudança de lógica que eu pensei em fazer aqui. Número dividido por 2 igual a 0. Lembre que o número pode ser negativo, né? Se for, fulano é par e o valor dela absoluto é esse. Se não for, fulano é ímpar e o valor absoluto é esse. Tá. Vamos ver como é que se comporta agora. Ok. Ok. Veja que o mesmo problema eu resolvi de uma forma mais simples. Né? Olha quantas linhas comentadas aí. Então, pessoal, aqui tem mais outros exemplos que vocês podem tentar fazer aí. Já está feito, na verdade. É só meio que copiar e colar, né? Usando funções, inclusive. E exercício. Existe um outro tipo de estrutura aqui, que é quando a gente tem... Eu esqueci de colocar. Acho que eu coloquei algum exemplo, deixa eu ver. Às vezes, quando você tem muitas opções dessa, inclusive esses exemplos, esse exemplo 7, eu tenho que revisar se ele está funcionando bem. Por exemplo, quando você tem uma situação dessa, ó, if a igual a 0, se não, if, elif, ainda vai. Mas, por exemplo, às vezes você tem uma situação em que você testa 5 ifs. Se A for igual a 0, faça isso. Se A for igual a 1, faça isso. Se A for igual a 2, faça isso. Para cada valor de A.
né? Então você tem uma condicional múltipla em todas as linguagens de programação. Coisa semelhante a isso aqui, ó. A esse if aninhado. Semelhante ao if aninhado. Né? No Java, por exemplo, é o switch case, né? É o caso se, caso seja isso, caso seja aquilo. Eu pensei que eu tivesse colocado aqui. Eu vou depois adicionar nesse material, nessa apostila, só para vocês olharem. Mas muitas vezes o pessoal prefere usar o estrutura if encandeada assim. Funciona da mesma forma, tá? Então a ideia aqui, pessoal, é que vocês pratiquem, tá? Eu vou só olhar aqui o material. Orientar vocês. Essa aula de hoje é a aula 5 de Python. Lembrando que não é, mais uma vez, de Python, é um curso de lógica de programação. Eu só estou mostrando as lógicas lá da forma mais básica possível em Python. A próxima aula a gente vai trabalhar com laço de repetição, que é um pouco mais complexo. E na semana 7, que é o dia 25, a gente vai concluir, tá? A semana 8 vai ser um trabalhinho, um projetinho para vocês. Vocês não vão precisar elaborar, pensar, resolver algoritmos, não. Isso é uma coisa simples. Vocês vão só acompanhar um vídeo, o desenvolvimento de uma aplicação simples, e vocês vão acompanhar o vídeo e fazer. E só entregar isso, tá? Que tá no vídeo. Deixa eu só... que eu ia mostrar. Dei uma olhadinha nesses building functions, tá, gente? Algumas coisas que eu tenho até que adicionar na apostila lá, anotar building functions, que são básicas e são importantes. Que aí, às vezes não tá no material, a gente esquece, tá? Deixa eu até abrir aqui o material. Então na aula que vem a gente vai falar de estruturas de repetição. Talvez tá até errado aqui, tem que ajeitar. A gente isso, a gente só vai falar de estrutura de repetição, e na última aula a gente vai falar desses tipos de dados estruturados em Python, tá? Talvez, se der tempo, na próxima aula, mas eu acho que não. Mas vocês já podem estudar, certo? Inclusive eu vou dar uma melhorada aqui, atualizada nesse material. Beleza, no capítulo 5 e no capítulo 6. Mas a gente só vai até o capítulo 6, tá, gente, nesse curso. No curso de Python mesmo, vai até além desse capítulo aí, vai até além do que tá aí. Porque essa apostila aí nem contempla o curso todo de Python. Ainda tem o capítulo 8, que eu falo de... Eu tenho que olhar, é em cima dessas videoaulas aqui, ó. Playlist.
Aqui. Não, essa não, de algoritmos de programação. Essa daqui é o de introdução à programação. Tem até que mudar o nome desses. Na verdade era para ter botado uma playlist de Python aqui, na verdade. É em cima dessas aulas aqui, ó. São 12 aulas. Então ali eu acho que meio que eu paro esses exemplos 7. Pronto, aqui eu estou falando já de libraries. Aula 8 é Triception. Tá até na ordem inversa lá. E é um pouco mais avançado aqui. Enfim. Aula 9. Já é a abertura de arquivos aqui. Trabalhando com arquivos. Então vem... Eu acho que ali vai ter mais um capítulo de arquivos. Vai ter um capítulo de expressões regulares aqui. Vai ter um capítulo de... Ainda é expressões regulares. E esse aqui... esse aqui já é das estruturas. Não, esse aqui é uma de noções de orientação a objeto. É isso mesmo. Então teria ainda um de arquivos, um de expressões regulares e um de noções bem de orientação. O último capítulo. Capítulo 10. Aqui está no 7 ainda. Tem 12 vídeos ali, mas não quer dizer que são 12 capítulos. Aqui está no 8, né? Tem mais 3, né? Mas é basicamente isso. Então o curso de Python esse material aqui vai bater 100 páginas. Ou quase, deixa eu ver. 10 páginas aqui vai bater umas 100 páginas. Minha ideia é finalizar essa apostila junto no curso de vocês. E a ideia é que vai ter a semana que você vê cada capítulo desse, né? 2 capítulos, Mas basicamente o curso de Python é isso aí tudinho. Dá uma carga horária maior que de 39 horas, tá, gente? Mas eu resisto com 39 horas pra vocês. Porque eu não posso resistir mais do que isso. Beleza, galera? Então, pra vocês saberem aí, o curso de Python é o básico aí de Python, né? Tem uma... Vou até anotar nela ali. As atividades, inclusive, desse curso é você assistir as aulas e fazer o que está no código. Por exemplo, você vai assistir aqui, você assistiu comigo, beleza. Você assiste essa aula e vai fazer o que eu fiz. É a forma mais... E a última
Vão ser 12, né? Talvez não chegue na aula de expressões regulares, não. Mas é basicamente isso mesmo. Uma por semana. Dá 12, pra você ver, ó. Só aqui dá 12 horas. Só que pra você calcular isso no EAD, na ideia aqui é multiplicar pelo menos por 5, né? No média dá um custo de 60 horas. Mas aí sai como 39. Por isso que talvez não dê para ver expressões regulares e noções de... Talvez não dê para ver expressões regulares, porque são 2 aulas. Regex. Para aqui em arquivos. E de arquivos eu pulo para orientação a objeto, talvez. Para 12. Porque 10 aulas dá. 10 vezes 5 dá 50, né? Já cai um pouco, fica mais próximo. Beleza, pessoal? Vou parar aqui a aula, tá?